Se você cansou de trabalhar para um chefe que não reconhece seu trabalho e nem te remunera por isso e quem sabe até humilhação você já passou, é possível você mudar essa situação trabalhando pela internet e com um canal Dark no YouTube sem nem mesmo aparecer, ganhando de 5 a 20 mil reais com o YouTube, assim como eu mesmo faço. Clica no link da descrição e eu te mostro como fazer. O movimento Red Pill, vocês acham que ele é necessário existir ou não? E eu vou complementar, é necessário existir ou não, e se ele é diametralmente contrário ou inverso ao feminismo. Posso responder essa? Manda. Com licença. Então, quando eu conheci o movimento Red Pill, ele ainda estava muito baseado no documentário que foi lançado por uma feminista na época, não sei mais se ela se diz feminista hoje em dia, e haviam muitas discussões em torno de pautas que supostamente o feminismo tem ignorado ao longo dos anos. E, primeiro, eu acho extremamente curioso, inclusive o Júnior do Redcast vai concordar comigo. Grande, Junão. Que as feministas de hoje, tanto quanto qualquer outro tipo de movimento social, ele vai se tornando cada vez mais mal preparado intelectualmente. Então, como a gente está num processo de mudança intelectual e de valores, em algum momento acaba se tornando o status quo, né? Então, no início, as pessoas passam por um profundo debate, elas leem bastante sobre aquilo, e a partir do momento que as pessoas já estressaram bastante a janela de Overton, vão passando para outras gerações, todo mundo recebe aquelas informações como fato dado. E eu acho que isso aconteceu com o movimento feminista, em que as feministas intelectuais desenvolveram inúmeras teorias acerca das dificuldades que os homens passam em sociedades tipicamente tradicionalistas e patriarcais, mas convenientemente o movimento feminista parou de falar sobre isso, pelo menos não na mesma medida em que falam sobre as condições das mulheres. E quando os homens tentam abordar esse assunto, essas situações de vulnerabilidade e desvantagens que eles sofrem, ou até mesmo o oportunismo e a hipocrisia do movimento feminista ou das supostas mulheres que se dizem feministas, eles são rechaçados. Então, eles são vistos como mentirosos, como manipuladores, como misóginos, como machistas, enfim, como necessariamente conspiracionistas, etc. A questão é, as feministas já falavam sobre a condição do homem antes, muito antes, do movimento Red Pill. Como eu falei, o Júnior é uma prova aí, é o dono do Redcast, e ele pode reproduzir isso no canal dele em algum momento oportuno, que sim, o feminismo sempre falou da condição do homem, sobre a divisão de responsabilidades, tanto em relação às atividades domésticas, quanto em atividades no mundo exterior, quanto em oportunidades na vida pública, como a presença do homem na criação dos filhos é muito importante, sim, para construir e desenvolver uma família saudável. Então, nesse aspecto, eu penso que o movimento Red Pill, de maneira muito torta e deficiente, acabou ressuscitando discussões muito úteis e antigas do movimento e das intelectuais feministas do passado. Mas aí é uma curiosidade minha mesmo. Que exemplo de discussão você disse que as feministas defendiam inicialmente? Como eu estava te falando, sobre responsabilidades dentro de um lar. Então, divisão de tarefas domésticas, divisão de responsabilidades no mundo público, que a presença do homem para a criação dos filhos é tão importante quanto a presença da mulher. As feministas sempre discutiram sobre isso. E aí pararam de falar sobre isso, simplesmente se tornou irrelevante ou... Você fala mais da Revolução Francesa, né? É que a gente está falando do movimento feminista agora como algo mais generalista, porque teve a primeira onda, teve a segunda e a terceira. Essas discussões mais em torno dos papéis de gênero, quanto responsabilidade dentro do lar, especificamente, começou mais na segunda onda. E daí também acabou abarcando outros movimentos, como o movimento LGBT, enfim.